Ontem, como já era esperado, aconteceu a votação do impeachment e o Júlio Casares finalmente, né, não é mais o presidente do São Paulo, né? Ótima notícia aí, tem muita coisa pra gente comentar aqui mesmo, né? Antes de ter a votação, o favoritismo era para ele ser empichado, né? Era esperado, inclusive antes da votação, né, que foi na sexta, na quinta-feira, né, a oposição, né, várias informações saíram sobre isso, que a oposição, né, esperava ali, contava com 203 votos a favor do impeachment, lembrando que era necessário 171, né, 171 para a votação, né, a favor do impeachment do Casares, além do quórum total, né, ser 191 conselheiros ou mais participando da votação. Acabou que não foi 203, né, foi 188 votos a favor do impeachment do Casares, inacreditáveis 45 votos contra o impeachment e teve 2 votos ainda branco, né? Eu fico pensando, o que é pior? É um cara votar pro Casares continuar, né, contra o impeachment, no caso o Casares continuaria, ou se é o cara votar branco? Eu fico imaginando o que é pior, sinceramente, porque assim, o que faz o cara votar contra o impeachment pro Casares permanecer? Deve ter algum rabo preso, politicagem, não tem outro motivo, porque nenhum cara que torce para isso aqui, nenhum torcedor, tá, do São Paulo, aprova ou gosta, né, ou admite a gestão do Casares. Não tem como você ser São Paulino e aprovar, gostar e querer a continuidade da gestão do Casares. Não tem como. A única explicação é politicagem. Tem rabo preso com alguém. Tem rabo preso com o presidente. A única explicação é essa. Que não tem outra. Não tem outra. Né? Não tem outra. Aí o que faz o cidadão votar em branco, cara? Porque, tipo assim, se você for olhar, né, isso aqui tudo é ridículo, né, cara? 188 votos a favor, 45 foram contra o impeachment e 2 votos em branco, né? Pouco mais de 200 pessoas que definem o futuro do clube. Já é ridículo, né? Já é ridículo isso aí. Aí o cara tem o poder do voto, né? O cara é conselheiro, tem a carteirinha dele, tem o poder do voto, né, cara? De ir lá e de ajudar a definir o futuro do clube. O cara vai lá e vota em branco. Tipo assim, qual que é a explicação pro cara votar em branco? Qual que é a explicação? Eu espero, né, que esses 2 votos em branco tenham sido voto, todos no caso foram online, mas que esses 2 caras que votaram em branco tenham ficado na casa deles, porque eu me recuso a acreditar que uma pessoa saiu da sua casa numa sexta-feira, 6h30 da tarde, numa chuva do cacete, com protesto de torcida, polícia lá o caramba, né, um tumulto danado. Eu me recuso a acreditar que o cara saiu de casa nesse contexto para chegar lá e votar no branco, né? É uma coisa assim que não tem explicação. Ah, Gabriel, não tem explicação, irmão. Ou o cara vota a favor da saída do presidente, ou ele vota para o presidente permanecer, no caso, contra o impeachment. Uma coisa ou outra, tem que ter um lado, né? Sabe o que eu acho que quem vota branco? Covarde, tá? Não tem outra justificativa. Qual é a justificativa? O cara tem o poder do voto, da carteirinha dele de conselheiro, o cara se vota branco. Bom, enfim. Agora, Casares caiu, era o esperado, a gente comentou, ó, ou o presidente renuncia, inclusive saiu várias informações de que os aliados políticos do Casares aconselharam ele a renunciar, porque os aliados não são bobos, eles sabem muito bem que o favoritismo era para ter impeachment, como aconteceu, né? Então, ele foi aconselhado por todo mundo em volta dele a renunciar o cargo. Ele não renunciou. E eu lembro que eu até comentei, ó, ou vai sair por bem, ou vai sair por mal. Ou ele vai lá e renuncia o cargo dele e mete o pé, ou vai ser empichado, vai sofrer impeachment. Ou sai de um jeito, ou sai de outro. Era questão de tempo para ele sair da presidência de São Paulo, e foi o que aconteceu. Pagou para ver, né? Pagou para ver e sofreu impeachment. Ele tentou dar uma última cartada, né? Uma última cartada, que foi pro lado aí emocional, né? Para quem não sabe, antes da votação tem ali o discurso dele, né? Ele vai falar ali, né? E ele foi ali discursar
né? E ele usou a estratégia, né, de usar a família, que estava doente, que não sei o quê. O Caio Forjas, que é um dos principais ali da oposição do São Paulo, ele falou sobre como foi, né, aí, o discurso do Casares na reunião do impeachment. E o Caio Forjas falou o seguinte, abre aspas, ele se vitimizou, partiu para argumentos emocionais, tentando sensibilizar, falando da família dele, falando do problema de saúde que ele diz estar passando. Imagino eu que esteja mesmo, porque não é fácil você ser descoberto do dia para a noite. O conselho foi traído. Aqueles que confiavam no presidente foram traídos. Nós só estamos aplicando o estatuto, fecha aspas, para o Caio Forjas, então foi isso que ele usou. Ele chegou lá, foi falar, né, na hora de discursar, e usou aqui tô doente, aqui minha família. Aí também falou, né, ele teve a cara de pau, né, de falar, né, que a torcida estava lixando ele, que estava ameaçando. Ele falou que tinha gente querendo ganhar like nas redes sociais, querendo monetizar, né, acusando ele, fazendo um monte de coisa. É muita cara de pau, né, cara? Um ponto que é importante de ressaltar, inclusive o próprio Caio Forjas fala isso quando ele sai lá da reunião. O Casares, ele foi empichado, sofreu impeachment, porque a gestão dele é a pior da história do São Paulo, porque ele não tem nenhuma condição de ser presidente do clube. Ele não sofreu impeachment porque ele está sendo condenado, né, por conta das coisas que a Polícia Civil e o Ministério Público estão investigando. Não, tá? Quem tem o poder aí de condenar ou inocentar é a justiça, tá? Em questão de Polícia Civil, Ministério Público e todos os escândalos que estão acontecendo, denúncia e escândalo, não tem nada a ver com o impeachment, entendeu? Nada a ver. Ele sofreu impeachment por conta da gestão lixo dele, porque ele não tem condição de ser presidente de São Paulo. Ninguém lá condenou, ninguém falou, nossa, vou votar aqui no impeachment porque ele roubou o dinheiro do São Paulo. Vamos votar aqui no impeachment porque ele acobertou o esquema do camarote. Não, porque a gente nem tem provas para isso, né? Os conselheiros, ninguém pode julgar antes da justiça, entendeu? É claro que todos os escândalos só pioram a imagem dele, né? Aí você junta coisa com a outra. Uma gestão temerária, um lixo, incompetente, a pior da história. Aí tem esse tanto de denúncia. É claro que só piora a imagem. Mas ninguém está condenando ele, né? Tanto que ele sofreu impeachment, só que tudo que ele está sendo acusado e denunciado e sendo investigado vai continuar, né? A parte da esfera criminal vai continuar, entendeu? Então é importante isso, né? Porque ele falou, não, é que eu tô sendo injustiçado, que eu sou inocente. Tá bom, você pode ser inocente, só que você vai ser inocente fora do São Paulo, porque você não tem condição de ser presidente de São Paulo. Entendeu? Pode acontecer da justiça, irmão. Chega lá, ó, Casares provou que é inocente, ele não é culpado, ótimo. Não vai mudar o fato que você não tinha condição de ser presidente de São Paulo. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Você sofreu impeachment, pronto, acabou. Agora, irmão, a esfera criminal, você que se resolva para lá. Né? Que resolva para lá. Então, é isso. Sofreu impeachment, o pior presidente da história de São Paulo. E parabéns para todo mundo que critica, que pressiona, que cobra, que protesta. Não tem que agredir ninguém, ameaçar ninguém, nada disso. Tem que protestar, criticar. Entendeu? Todo protesto pacífico é válido, sem ameaçar, sem bater, sem agredir. Então, todo mundo que cobra, que reclama, que protesta, entendeu? E se manifesta contra essa gestão, a pior gestão da história do São Paulo, todo mundo tem participação nessa vitória, que foi tirar o pior presidente da história do clube, né, ontem, né? Lembrando que ele é o primeiro presidente a sofrer impeachment. Nunca aconteceu, é um marco histórico, né? É um dia histórico para o São Paulo aí ontem. Então, parabéns a todo mundo que reclamou, que protestou. Parabéns para os guerreiros que estavam ontem lá sofrendo na chuva, né? Sexta-feira, 6h30 da tarde. Tinha um monte de torcedor lá indo protestar, porque não aguenta mais essa palhaçada, por enquanto, essa incompetência, para não falar outra coisa. Né? Vamos esperar a justiça aí determinar o que é, mas por enquanto só incompetência da gestão. Né? Então, sexta-feira, 6h30, uma chuva braba e tinha muita gente lá, né, protestando, reclamando e fazendo pressão. Parabéns para todo mundo que foi. Né? A vitória também da torcida aí por estar protestando e pressionando, que é muito importante. Né? Agora, seguinte,
Não é que ontem o Casares sofreu impeachment e hoje, agora sim, tudo mudou. Não. Tudo que a torcida do São Paulo reclamava e protestava tem que continuar. Sabe por quê? Porque o senhor Outen Aires, que é o presidente do Conselho Deliberativo, ele é outro que tinha que pegar as coisas dele e meter o pé do São Paulo, né? Que fez um monte de manobra política para beneficiar o Casares e permanecer com ele no poder e mesmo assim não conseguiu, né? O presidente do Conselho, em vez de ser neutro, né? O presidente do Conselho, em vez de ser neutro, né? Ele estava puxando sardinha, fazendo manobra em benefício ao Casares. Já é uma bizarrice aí, né? Então o Outen Aires é um dos que tinha que sair, né? Então, já que ele estava tão junto com o Casares, o próprio Outen Aires vai pegar as coisinhas dele e ir embora abraçado com o Casares, né? Esse é um dos que tem que sair. Márcio Calormagno, tá? Esse é outro. O que justifica o Márcio Calormagno ainda não ter sido demitido de São Paulo? Eu acho que tem justificativa. O Casares, né, que é aliado dele, era o presidente até ontem, né? Um cara que foi citado no áudio, né, do camarote, inclusive ele mesmo, em entrevista pro GE, admitiu que foi ele que liberou o camarote para Mara Casares, né? Aí é aquele negócio. Ele liberou o camarote sabendo do esquema ou ele não sabia de nada? Isso aí ninguém sabe. Aí tem investigação, vamos ver onde é que vai acabar nisso aí. Fora que é um CEO que inventaram esse negócio de CEO no São Paulo, que nem tinha, e botaram ele de CEO, sendo que o cara não tem nenhuma competência, para ele não tem currículo nenhum, né? O que ele fez na vida dele para ele ser CEO do São Paulo? Nada. Então outro que tem que sair, né? Outen Aires tem que sair, Márcio Calormagno tem que ser demitido, né? O senhor Douglas Schwartzman, esse aí tinha que ser expulso do quadro associativo do São Paulo, um cara que já esteve envolvido em várias polêmicas no passado e não sou eu que estou falando, não sou eu que estou acusando. O próprio Douglas Schwartzman, em áudio, ele admitiu, né? Eu ganhei, você ganhou, todos nós ganhamos, foi o que ele falou, né? Ele confessou lá, né, dizendo que ganhou dinheiro, não sei o que, clandestino, que era errado, ele confessou, né, o crime no áudio. Ele confessou, não é eu que estou falando, né? Todo mundo viu o áudio aí. Então, o Casares saiu, né? Ele é um dos vários que tem que sair, né? Tem 45 cidadãos no conselho, para falar cidadão, se é que eu posso falar cidadão, né? Tem 45 conselheiros, né, também que estão contra o São Paulo, né? No caso 47, vamos pôr os dois que votam em branco também, né? Porque não sei o que é pior, votar a favor do Casares ou votar em branco, ser covarde, não sei o que é pior. Então, tem toda essa rapaziada aí. O Casares é um dos, né? Um dos. Então tem um bando de conselheiros lá, 47 conselheiros, né, que torcem contra o São Paulo, que não querem o bem do São Paulo, né? Tem o senhor Outen Aires, que é outro que tinha que sumir do São Paulo, entendeu? O Outen Aires é uma das piores coisas que já existiu na história do São Paulo. Esse é outro também que tinha que pegar as coisas dele e meter o pé. Entendeu? Márcio Calormagno, Douglas Schwartzman, então, esse tem que ser expulso do quadro associativo do São Paulo, depois do escândalo do áudio, né? Então, tem outras pessoas para sair, tem outras pessoas que têm que sumir do São Paulo. Muitas pessoas aí que não gostam do São Paulo, que estão lá para se perpetuar no poder por causa de bens pessoais e não por causa do clube. Entendeu? Os 45 votos contra o impeachment não são de São Paulo, não são de pessoas que gostam do clube. Não são pessoas que querem o bem do clube. São pessoas que votaram por causa de rabo preso. Entendeu? Exclusivamente por causa disso. Porque não tem um miserável argumento, né, de que o cara, não, eu sou São Paulino e eu acho que o Casares tem que continuar por causa disso. Não tem motivo. Não tem motivo. Além dos vários escândalos que ele está sendo aí investigado, por enquanto só investigando, né? O cara destruiu o clube de todas as formas, né? O time esportivamente cada vez pior, financeiramente então não vou nem falar, né? Todos os anos aí de gestão, só um ano que terminou em superávit, que foi quando teve a vinda do Antro. O resto, todos os anos aí foi déficit, mais gastou do que arrecadou. Dívida, 1 bilhão, né? A base do São Paulo, esse bonitão aí tá querendo vender, né? Vendeu uma parte da base, naquele FIP ridículo de Cotia, por 200 milhões de reais, uma piada de mau gosto, né? Ainda bem que não passou no conselho e não aconteceu. Ele, né, Casares, Outen Aires e companhia, fizeram lá o golpe para poder ter o segundo mandato, porque não podia ter reeleição, vocês lembram, né? Ele tem um golpe, vale lembrar disso, né? Então,
não tem um argumento que você põe na mesa, ó, não, o Casares tem que continuar por conta disso. Não tem, ele destruiu o clube, irmão, de todas as maneiras possíveis. Todas. Ele destruiu o clube. Entendeu? De todas as maneiras possíveis. Né? Então, não tinha condição nenhuma, ele já não estava conseguindo governar o São Paulo, né? Tanto que venda do Rodriguinho, contratação de não sei quem, do alto, tudo estava travado, porque ele não governa mais o São Paulo. Mas não estava conseguindo mais governar o São Paulo. Então, ontem foi um dia muito triste para o São Paulo, mas um dia necessário, né, que tinha que acontecer. Então, o que eu acho é isso. O Casares saiu, mas tem muita gente para sair, tem muita coisa para acontecer ainda. Entendeu? O Casares é só um, né? É só um dos vários que tem que sair. Agora, eu acho, tá? Eu sou sempre um torcedor muito otimista, né? Quem acompanha meu canal que sabe, eu sou um cara otimista, né? Mas mesmo tinha no meu lado otimista, eu acredito muito, tá? Que de ontem, né? Do que aconteceu ontem e diante, foi o começo de uma mudança. Porque não é, nossa, agora o Casares foi embora, mas tá aí o resto. Exatamente isso. A gente tem que cobrar, protestar para que os outros saiam. Ontem Aires, Márcio Carlos Magno seja demitido, que o senhor Douglas Schwartzman seja banido do quadro associativo do São Paulo, né? Depois que ele mesmo admitiu, né, ter cometido o crime lá do escândalo do camarote, ele que falou, não é o que estou dizendo, né? Foi ele que falou em áudio. Então, toda a pressão que a gente fez pro impeachment do Casares tem que continuar acontecendo. Tem que continuar acontecendo, porque tem mais gente que tem que sair. Só que o impeachment do Casares ele tem várias nuances. Por exemplo, primeiro que o impeachment, você já tira o Casares de fora. Segundo, as pessoas que apoiavam o Casares já não apoiam mais. E, consequentemente, quando o Casares perde apoio, outras pessoas ganham apoio, outras pessoas ganham força. Né? É claro que a gente não é otário, a gente não é burro, de que muitos que eram da situação pularam o barco para a oposição. A gente não é otário, a gente sabe muito bem que isso acontece. Né? Isso, infelizmente, faz parte da politicagem, não tem como. Claro que tem gente que está ali do lado do Casares, né? Faz parte ali de muita coisa ali ruim que aconteceu na gestão, né? O cara vai lá, pula o barco para a oposição. Isso acontece. A gente não é burro, a gente não é otário. A gente sabe muito bem que isso acontece. Né? Aí outro ponto também que é importante. O Casares teria, né, se fosse impeachment, um candidato para ser, né, o presidente, no caso, um candidato para as eleições que vai ter esse ano. Né? Agora não vai ter mais. E, por acaso, se tem algum candidato que seja próximo do Casares, esse cara não vai ganhar a eleição, esquece, chance nenhuma. Então já é outra mudança também. Né? Fora que, como eu comentei, a oposição agora está muito mais forte, né? E agora é ver, né, quem que é a oposição, né? Eu vou falar sobre a questão do vice agora, que vai assumir tudo mais, né? Mas falando no geral, em questão de mudança que eu acredito que vai acontecer. Agora a oposição está forte, né? E estou muito curioso para saber quem vai ser os candidatos a presidente no final do ano, mas a oposição deve ganhar. Não, oposição, que tem muita gente que era da situação e foi para a oposição, vale sempre lembrar, a gente não é bobo, a gente não é otário, a gente sabe disso. Né? Então, é isso, rapaziada. Eu acredito que vai ter mudança no São Paulo, não de ontem para hoje, óbvio que não, mas eu acredito que tem muitas mudanças a longo prazo também, já pensando nas eleições, já pensando em quem vai ser o presidente, né, a partir de 2027, né, 28 e 29, né, que é os 3 anos ali do próximo presidente, né, que vai assumir aí depois de ganhar as eleições no fim do ano. Então, acho que a longo prazo muita coisa vai acontecer. Né? Quem tá lá no São Paulo que faz coisa errada já tá com o olho aberto. Né? Opa, o presidente caiu. Opa, o Ministério Público tá aqui investigando. Opa, a Polícia Civil tá aqui. Então, muita coisa muda. Entendeu? Eu não acho que, nossa, o Casares vai continuar a mesma coisa. Não, eu não acho que é isso. Muitas coisas vão mudar, estão mudando. E acredito eu vou acreditar, né, que esse impeachment aí é o começo de uma mudança para o futuro. Não do dia para a noite, que não tem como. Né? Mas eu vou acreditar e estou otimista para que seja uma mudança que vai mudar o futuro do São Paulo daqui para frente, né? Como eu falo, mudança que vai partir já de agora, aí com eleição no fim do ano, né? Depois na próxima gestão. Então, acredito eu que vai ter mudança sim. Eu acredito sim que vai ser aí, né, o início de uma mudança, né, para o São Paulo voltar a ser bem administrado por pessoas competentes, profissionais e que querem o bem do clube. Eu acredito nisso. Eu realmente acredito e espero que isso que aconteça. Né?
Enfim. É isso, Casares teve tudo nas mãos para ser um bom presidente, ainda mais que o cara ganhou Copa do Brasil, um título inédito aí, poderia ter acabado o mandato dele ali, né, e ia sair por cima, mesmo com a dívida aumentando, ia ganhar a Copa do Brasil, ia sair por cima, mas não, né, a ganância, né, pelo poder, o ego do tamanho do planeta, fez o cara simplesmente se tornar o pior presidente da história e sofrer, né, o primeiro e único impeachment da história do clube, né, Casares? Então, você que é um cara que gosta sempre de aparecer, que tem um ego do tamanho do planeta, agora você tem, né, algumas coisas que só você tem. Por exemplo, você é o pior presidente da história. Né? Você conseguiu superar Leco Haidai. Já é um feito, né? Você tinha que ganhar um Oscar por causa disso. Né? Você conseguiu. Você assumiu o clube depois de Haidai e Leco, que você conseguiu ser o pior presidente. Você tinha que ganhar um prêmio, né, do cara mais incompetente da história do planeta. Tinha que ganhar. E outro ponto também que você pode usar, que é seu, isso é seu. Né? Eu acho que se todo dia você vai dormir, botar a cabeça no travesseiro e isso vai doer em você. Você é o único e primeiro presidente a sofrer um impeachment na história. Então, você tem essas duas cartadas, essas duas carteiradas, você dá. Né? Sou o pior presidente da história e fui o primeiro e único a sofrer impeachment pelo São Paulo. Né? Então, você tem essas duas carteiradas aí para você poder dar. Né? Então, é isso. Ontem, né, como o próprio vice, né, o Massis falou lá, é um dia triste, né? Muito triste, né? A gente está aliviado agora porque um dos caras que fazem mal pro clube saiu, mas tem mais gente para sair, né? Toda a pressão que a gente fez e tá fazendo, cobrando, tem que continuar. Tem que continuar, né? Então, sobre o Casares, acho que é isso. Não tem mais muito aí o que falar. Agora com o Casares, ele vai... um ponto que é importante, que eu já queria falar do Massis, né? Que é o vice-presidente que vai assumir. Outro ponto que é importante, né? Ele sofreu impeachment no conselho, só que teria ainda uma Assembleia Geral, né? Para os sócios do clube social, votarem para ter impeachment. Só que não vai ter mais. Por quê, Gabriel? Porque ele vai renunciar. Ele vai renunciar. Informação que trouxe a Marília Ruiz, ó. Júlio Casares decidiu renunciar da presidência de São Paulo. Com isso, ele evita, né, o desgaste e possível perda de direitos políticos do impeachment que seria votado pelos sócios. Ó, é o seguinte, teve a votação do conselho ontem, certo? Depois seria uma Assembleia Geral, que é o quê? Os sócios do clube votarem para o impeachment. Os sócios do clube votando no impeachment, né, ali, evidentemente a maioria votando a favor do impeachment, ele sofreria o impeachment e ele perderia todos os direitos políticos dele. Por exemplo, ele não seria mais conselheiro, né? Ele não teria mais nenhum direito político no quadro associativo do São Paulo. Ele está renunciando agora por quê? Porque ele sofreu impeachment no conselho, né? E agora ele vai renunciar, né, para ele não perder os direitos políticos que ele tem. Então, não vai ter mais Assembleia Geral, não tem mais votação do sócio, porque o cidadão decidiu renunciar. Depois que ele sofreu impeachment no conselho, ele vai renunciar, né? Ele vai renunciar. Né? Então, não vai ter votação da Assembleia Geral do sócio, não vai ter porque ele vai renunciar antes. Né? Então, não vai ter. Aí, esse era o passo seguinte, né? Depois do que aconteceu ontem, o passo seguinte era a votação do sócio, que não vai ter mais, porque ele, né, decidiu que vai renunciar aí, como a Marília Ruiz trouxe a informação. Tá bom? Agora, né, já fez o que a gente tem que continuar protestando, reclamando aqui, cobrando para outras pessoas que estão lá, né, sair do clube. Casares saiu, show, mas tem mais gente. Tem mais gente. Né, como eu citei, tem Ares, né? Márcio Calamaro tem que sair, Douglas Schwartzman tem que ser expulso do quadro associativo do São Paulo, entre outros aí também, né? Estou muito ansioso para saber quem são os 45 conselheiros que votaram a favor, né, da continuidade do Casares, quem votou contra o impeachment. Estou muito curioso, mas em breve a gente vai saber, tá? Você aí que votou contra o impeachment, a gente vai saber quem é, tá? Se você tiver achando que você votou e a gente não vai saber quem é, estão enganados, a gente vai saber, tá? Sabe quem que eu tô curioso para saber o voto? Gabriel, se eu pudesse saber só um voto, só um voto de alguma pessoa, quem você queria saber? Eu queria saber em quem o senhor Carlos Belmonte votou. Porque, assim, para quem não sabe, dos grupos políticos que tem no São Paulo, o maior deles é o do Belmonte, o maior. Quem tem mais conselheiros é o grupo do Belmonte, né? E teve 45 votos para não ter impeachment. Então, tipo assim,
ou a maioria desses 45 é do grupo Belmonte que foram contra o impeachment, né? Ou votaram a favor do impeachment. Eu estou muito curioso para saber em quem que o Belmonte e seus aliados votaram. Isso eu queria saber. Queria muito saber. Né? O mais curioso que eu estou de saber não é nem do Leco, do Aidar, do Dedé, não. O que eu estou mais curioso para saber é do Belmonte. Quando eu posso escolher só um para saber se seria do Belmonte. Eu estou curioso para saber aí.